Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 8 de setembro. Hoje a igreja celebra a grande festa da Natividade de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. E nós vamos meditar no longo trecho do evangelista Mateus, no capítulo 1, os versículos de 1 a 16 e depois dos 18 aos 23. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Mató, Mató gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava assim, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo em receber Maria por tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Caros irmãos e irmãs, hoje, 8 de setembro, celebrando a festa da Natividade de Maria, nós vamos procurar meditar nessa passagem do Evangelho de hoje, que relata justamente a genealogia de Jesus, ou seja, a sua carteira de identidade, por meio da lista dos antepassados. O evangelista conta às comunidades quem é Jesus e como Deus age de forma surpreendente para cumprir a sua promessa. Em nossas carteiras de identidade consta os nomes
e sobrenomes de nossos pais, de nossos avós, e algumas pessoas, para dizer quem são, também se lembram dos nomes dos avós, dos bisavós e por diante. A carteira de identidade de Jesus, porém, tem muitos nomes. Já uma ótima notícia na lista de nomes naquela época, ou seja, as genealogias indicavam apenas nome dos homens. Para isso, é surpreendente que Mateus também coloca 5 mulheres entre os ancestrais de Jesus, ou seja, Tamar, Raabe, Ruth, a esposa de Urias, e Maria, a mãe de Jesus, porque Mateus escolheu essas 5 mulheres e não outras? Esta é a pergunta que o Evangelho de Mateus nos faz e nos deixa pensativos. Mateus, no capítulo 1, os versículos de 1 a 17, no início e no final da genealogia, Mateus deixa claro que é a identidade de Jesus. Ele é o Messias, o filho de Davi, o filho de Abraão. Como descendente de Davi, Jesus é a resposta de Deus às expectativas do povo judeu. Como descendente de Abraão, ele é uma fonte de bênçãos que Deus havia prometido a Abraão, a esperança para todas as nações da terra, conforme o livro de Gênesis. Assim, tanto os judeus como os pagãos puderam ver as suas esperanças e cumpridas em Jesus Cristo. Elaborando a lista dos antepassados de Jesus, Mateus adota um esquema de 3 grupos de 14 gerações, como acabamos de ler. O número 2 é o número da divindade, o número 7 é o número da perfeição, o número 14, portanto, é 2 vezes 7. Naquela época era comum a interpretar e calcular a ação de Deus usando números e datas. Por meio desses cálculos simbólicos, Mateus revela a presença de Deus ao longo das gerações com a vinda de Jesus, ou seja, a história atinge o seu apogeu. A mensalidade as mensagens das 5 mulheres mencionadas na genealogia, Jesus é a resposta de Deus às expectativas tanto dos judeus como dos pagãos, mas também de uma forma surpreendente nas histórias das 4 mulheres do Antigo Testamento, ou seja, há algo de anormal nas 4 mulheres que eram todas estrangeiras. Coincidiam que seus filhos foram padrões normais de comportamento da época e que elas também não atendiam os quesitos da lei judaica e, sobretudo, a lei da pureza que prosseguiu até os tempos de Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, nesse tempo que nós estamos vivendo, quando a gente encontra tantas dificuldades em compreender a palavra de Deus, aí está um exemplo. Deus age por meio das ações humanas, dessa infinidade de gerações pelas quais tiveram que passar, desde Abraão até Jesus, para cumprir a vontade de Deus. Que nós nos sintamos neste dia de Nossa Senhora, a sua proteção, sobretudo sobre nossos irmãos enfermos, pedindo a Maria, que hoje celebramos seu nascimento, que ela ajude nossos irmãos enfermos, os atingidos pelo Covid, para que eles alcancem assim também a graça da saúde,
e os que nos pedem orações, os profissionais da saúde, para que tenha a alegria de conseguir também viver o dom da saúde. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.